Unidade 4, vamos então agora recomeçar então e terminar a história da igreja. Agora, gente, nós estaremos falando de um período muito mais próximo a nós, que ainda não é o período da igreja contemporânea, é o período da igreja moderna, tá certo? O período da igreja contemporânea seria hoje a nossa realidade teológica, eclesiológica nos tempos de hoje. Desde o período do modernismo, nós ainda temos uma distância muito grande até o período do contemporaneismo, que é o tempo de hoje. Mas, vendo aqui, nós já falamos até o momento do período da igreja formada, nós falamos do período da igreja deformada, e aí nós estamos agora, falamos do período da igreja reformada, né? E agora falaremos desse período aqui, ó, e entra aqui o contexto da igreja moderna, o início desse período da igreja, onde há a expansão do cenário apostólico da igreja, enfim. Então, eu quero convidar vocês a pensarem comigo dentro desse contexto de igreja e começarmos a olhar para a igreja moderna num aspecto mais entre o século XVII e vai ao século XIX, e aí depois nós teremos aí, a partir disso, uma igreja mais contemporânea. Então, como está até escrito aqui, ó, o período da reforma se estende do século XVII, o período moderno seguirá até o século XIX, e só entenderá a igreja contemporânea se abordar a igreja moderna e seus principais ocorridos desde as missões morávias até o avivamento da Rua Azusa, e após isso o ambiente da igreja contemporânea. Então, nós aqui, especificamente, nós já falamos sobre o movimento da Rua Azusa, quando nós estudamos pneumatologia, nós já falamos sobre as igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais. Então, esse momento que nós vamos estar falando agora, ele vai estar se juntando ao que nós já falamos em pneumatologia, que fiz questão de trabalhar o Espírito Santo, falando muito do pentecostalismo que vai começar na Rua Azusa. Então, eu não vou aqui entrar nesse mérito de discussão, porque nós já falamos isso em pneumatologia. Então, nós vamos falar apenas do período inicial, período lá dos moravianos, dessa agência missionária dos moravianos, e falaremos também sobre escola bíblica dominical, como ela surgiu, de onde ela surgiu, em que contexto ela surgiu. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então do contexto dos moravianos. Gente, história linda, e que nós vamos tratar disso agora. Então vamos lá. Os morávios, com zelo por Cristo, os irmãos morávios escreveram uma das páginas mais nobres das missões cristãs em todos os tempos. Nenhum grupo protestante teve maior consciência do dever missionário, nenhum demonstrou tamanha consagração a esse serviço em proporção ao número dos seus membros. Seu grande líder inicial e incentivador na obra missionária foi o piedoso conde alemão Nikolaus Ludwig von Zinderfort. Oh, glória! De 1700 a 1760. E aí nós teremos, dentro desse contexto aí, o renascimento da igreja, né? Porque é um momento já após aquele período da reforma protestante, é uma igreja mais moderna, e agora a igreja está pensando no contexto de ir aos perdidos. Eu acho lindo os princípios que os moravianos vão abordar, que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Então a igreja morávia, em maio de 1727, vai ter aqui como grande ênfase a oração. A oração se torna o cargo-chefe dessas missões, e aí nós vamos começar, por exemplo, nos meses seguintes, um espírito de oração vai se desenvolver dentro dessa pequena comunidade. No dia 27 de agosto daquele ano, eles vão começar 24 homens, 24 mulheres, vai se comprometer a orar. E eu quero muito pensar com vocês o seguinte: nós falamos muito de evangelismo e de missão. E às vezes a gente, no afã
de fazer missão, marcamos evangelismo. Só que nenhum processo de evangelismo, nenhum processo de missão começa sem ter tido um processo de oração. Eu quero trazer a luz aqui para vocês refletirem, quando nós temos Atos 2. Atos 2 começa ali a missão da pregação do evangelho em Jerusalém. Percebe? Que lá em Jerusalém, antes dos apóstolos pregar aquele grande sermão de Pedro, eles estão há dias orando, cerca de 40 dias orando, e aí vem o Espírito Santo, enche os discípulos e eles pregam. Aí nós temos Atos 13. Atos 13 está ali 5 líderes orando, consagrando e jejuando. Esse período de consagração, oração e jejum precede o segundo momento de uma levada evangelística que vai para a Ásia e começa as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Atos 2 é o batismo com o Espírito Santo e a pregação desde o povo de Israel, Judeia, Samaria e Galileia. E aí vai a conversão de Cornélio, mas tudo começa com um período intenso de oração. Atos 13, a igreja já está lá em Antioquia, e agora a igreja lá em Antioquia, na figura desses líderes, começa o contexto. Eles estão orando, jejuando e se consagrando. O Espírito Santo vem e revela a vontade para separar Barnabé e Saulo para a obra missionária. Gente, não existe missão sem ser precedida de oração. No 27 de agosto, os moravianos juntam 24 homens, 24 mulheres, para orar 1 hora por dia de forma sequencial, de modo que eles estavam ali investindo essa hora de oração por missão. E essa vigília de oração vai sensibilizar, né, a toda a comunidade moraviana e vai no aspecto de tentar alcançar outras pessoas para Cristo. Sabe quanto tempo dura? 6 meses após a vigília de oração, o início dessa vigília, né, vai ter ali os desafios da evangelização às Índias Ocidentais, Groenlândia, Turquia e Lapônia. Então, percebe que os moravianos vai trazer para nós uma lição linda de missão. Mas não podemos esquecer que, além da lição da missão, existe a lição da oração. Então, os moravianos, no dia 26 moravianos, vai se oferecerem como voluntários para essas missões mundiais, onde Deus vai conduzi-los a esses lugares e eles decidem ir aonde Deus os enviar. A vigília de oração vai prosseguir sem interrupção, 24 horas por dia, durante mais de 100 anos. Em 1792, 65 anos depois do início da vigília, a pequena comunidade morávia havia enviado 300 missionários até os confins da terra. Gente, não tem como. Se nós queremos cumprir o ID, precisa preceder de oração. Zinzendorf, né, vai estabelecer, então, alguns princípios para que os moravianos pudessem, então, se nortear na pregação missionária. Então, eles tinham esses princípios. O primeiro é: busquem os primeiros frutos. Ele vai dizer aos voluntários que partiram da seguinte forma: não tenham como alvo a conversão de nações inteiras, mas busquem os primeiros frutos. Simplesmente procurem pessoas interessadas pela verdade. E como o eunuco Tíope, que está registrado em Atos capítulo 8, pareçam prontas para abraçar o evangelho. Sabe, nós nunca vamos conseguir ganhar o mundo, como o Fernandinho canta naquela música, vamos ganhar o mundo, se nós não começarmos a ganhar uma única pessoa do nosso lado. Nós não vamos conseguir ser, muitas vezes, eu gosto muito do exemplo de André.
Você lembra de como André aparece na Bíblia Sagrada? O discípulo André? Me fale as grandes obras que André faz. André não faz grandes obras. Mas foi André que, quando Jesus mandou os discípulos multiplicar o pão, os pães, quando eles vai questionar Jesus, despede o povo, que está ficando tarde, e não tem o que dar para comida para eles, aí Jesus vira para eles o quê? Dá a vocês comida para ele. Dá a vocês coisa para eles comerem. E aí vem um discípulo e diz, mas de onde nós vamos comprar comida? E os discípulos começam a bater com a cabeça e achar que Jesus estava dando uma missão impossível. André, sorrateiramente, tranquilo, ele tinha esse perfil de resolver problemas. Ele vai no meio da multidão, talvez até perguntando, tem alguém que trouxe comida e tal, tal. André que chega com aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos e fala aqui, ó, mestre, o que eu achei de comida é isso aqui. Foi André que descobre aquele menino. Enquanto o restante dos discípulos queriam encontrar um supermercado para comprar comida, porque eles pensavam em grandes coisas, André procurou uma criança com 5 pães e 2 peixinhos. Deus, para começar a salvar muitos, ele precisa começar a salvar um. Foi André, querido, que é notável como o evangelizador de uma pessoa só. Percebe? Quem foi que pregou em Atos 2 e que na sua pregação foram quase 3.000 pessoas que se converteram? E na sua segunda pregação, quase 5.000. Foi Pedro, não foi? A pregação de Pedro foram quase 8.000 pessoas salvas. Mas você já parou para perguntar quem ganhou Pedro para Jesus? Foi André. Talvez a gente precise entender o seguinte: André não ganhou quase 8.000 pessoas para Jesus, mas ele ganhou a pessoa que ganhou quase 8.000 pessoas para Jesus. Parece tão maravilhoso esse princípio, e é esse princípio que os maravilhanos vão entender. Talvez nós não precisamos ganhar uma nação, mas nós podemos ganhar aqueles que estão interessados, e a partir desses ganharão uma nação. Então, esse princípio de André é muito importante para compreender essa questão aqui, né? E nós vamos observar isso, que às vezes nós, como igreja, estamos muito preocupados em ganhar muita gente. Só que se nós ganharmos uma pessoa, e essa uma pessoa pode ser o canal que Deus vai transformar muitas pessoas, né? Quem ganhou Martin Luther King, o Martin Luther King Jr., quem foi que pregou o evangelho para os grandes avivalistas que mudaram o cenário? Temos aí Martinho Lutero inspirando João Calvino, Zwingli e tantos outros. Então, primeiro, busque os primeiros frutos. Segundo, preguem a Cristo. Vocês devem ser objetivos e falar-lhes sobre a vida e a morte de Cristo. E eu quero pegar esses princípios moravianos, e trazer para nós nenhum evangelismo. Às vezes a gente tem pouco tempo para falar. Então, às vezes a gente encontra as pessoas e começa a falar dos pastores que roubam, começa a falar dos padres que são pedófilos, e começa a falar de um monte de coisa que não tem nada a ver com Cristo, né? E ele diz, pregue a Cristo. Alguns missionários haviam ido para culturas pagãs e tinham tentado em vão ensinar teologia e começar a falar de coisas difíceis. Não. Evangelismo, missão, fale sobre Cristo. Fale o básico, fale o simples, fale o que é o crucial, o mais importante. Um outro princípio morável, que é bom colocarmos aqui, vão para os povos esquecidos. Eu quero ser missionário, me envie a Disney. Eles vai para os povos que ninguém lembra deles. Esse é um princípio moraviano muito importante. E a gente precisa entender que hoje a igreja, muitas vezes, elas estão querendo ir para os grandes centros, onde muitas vezes tem que ter várias igrejas evangélicas, enfim, e eles tinham como objetivo ir aos povos esquecidos pelo reino de Cristo. Os moravianos buscavam aumentar o reino de Cristo e não buscavam aumentar suas igrejas, suas denominações. Às vezes a gente vê, principalmente eu estou no projeto de plantação de igreja, e sempre isso foi uma coisa que essa segunda igreja que eu planto, dando minha vida aqui como exemplo, uma coisa que eu pensei,
quando vim plantar a igreja na cidade aqui, é que eu não queria plantar uma igreja no aspecto onde tivesse igrejas. E ali Deus falou no meu coração algo muito específico sobre o porquê vim plantar a igreja aqui. Qual era a finalidade? E essa finalidade eu abracei. Então, pensar que não é para avançar, não é para crescer uma denominação, e porque nós temos aí impérios denominacionais, mas é para crescer o reino de Cristo, o reino de Deus. O reino de Deus precisa crescer, não denominações. Sejam autosustentados. Rundle observou que missão das Índias Ocidentais vai dizer o seguinte: por mais de 100 anos, ninguém recebeu um centavo da Igreja Morávia por seus serviços. Cada um primeiro tinha de ganhar o seu próprio sustento. Essa política era seguida em toda parte. Na década de 1750, uma carta do Suriname dizia: o irmão Kahn está colhendo café, o irmão Wenzel conserta sapatos, o irmão Smith está fazendo uma roupa para um freguês. Então, os próprios missionários buscavam seu próprio sustento. Não havia ali um envio de ofertas missionárias, como é uma característica muito comum nos dias de hoje. Então, com o seu heroísmo, apego às Escrituras e consagração a Deus, os irmãos morávios, embora pouco numerosos, exerceram uma forte influência espiritual sobre outros grupos e movimentos protestantes, especialmente lá na Inglaterra. A convivência com alguns morávios causou profundo impacto em John Wesley e contribuiu para a sua conversão e surgimento do metodismo, que nós veremos logo em seguida. E William Carey, o pioneiro das missões batistas, os admirava grandemente e apelou para o seu exemplo de obediência. Eles também inspiraram a criação de duas das primeiras agências protestantes de missões, a Sociedade Missionária de Londres, em 1795, e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Vamos lá. Em até 1760, o ano da morte de Zinzendorf, os morávios haviam enviado 226 missionários a 10 países e cerca de 3.000 conversos tinham sido batizados. Outros locais alcançados, posteriormente, foi o Egito, Labrador, Espanha, Celião, Romênia e Constantinopla. Em 1832, havia 42 estações missionárias moravianas ao redor do mundo, e os nomes dos primeiros campos missionários mostram uma característica de trabalho morávio. Em geral, eram locais difíceis e inóspitos, exigindo a paciência e dedicação toda especial do traço que até hoje se caracteriza o trabalho missionário desse grupo. Para resumir, os moravianos, no seu trabalho evangelístico, foi dedicação ao extremo, sabe? Uma abdicação do conforto. Eram missionários que não pensavam no conforto, mas pensavam exclusivamente em ganhar pessoas para Cristo. Ok? Vamos falar na próxima agora sobre a igreja metodista, a igreja wesleyana, como na unidade 4, na aula 2.